paz do Senhor a todos. É muito bom estar aqui mais uma vez com os amados para podermos juntos aprender da palavra do Senhor. Eu quero agradecer aqui o convite do nosso amado pastor Marcelo Meirelles. Muito obrigado pelo convite de poder estar junto com os amados, meditando na palavra de Deus. Creio que em um tempo curto nós estaremos ali na Igreja Batista Esperança e juntos poderemos também estar ali desfrutando. Esse aqui é o meu local de trabalho, tem aqui ao fundo o meu instrumento, não é o instrumento que eu toco na igreja, mas eu utilizo desse instrumento aqui para poder fazer o meu trabalho remoto. Mas vamos lá, nós hoje falaremos de uma personagem bem interessante, a serva de Naamã. Nós conhecemos muito sobre a vida de Naamã, né? O comandante do exército, e tem algumas personagens que não têm nome, e nós vamos falar acerca dessas personagens. A leitura bíblica se encontra no livro, né, de 2 Reis, capítulo 5. Peço que vocês peguem sua Bíblia, eu já estou com meu computador aqui ligado e vamos fazer esse estudo. 2 Reis, capítulo 5, será do verso 1 ao verso 14. E agora eu estarei lendo aqui o último verso, que diz assim: Assim ele, ou seja, Naamã, desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Vamos orar ao Senhor. Amado e querido Deus, Pai Celeste, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, debruçados na Tua Palavra, para aprendermos mais, Senhor, sobre essa palavra tão maravilhosa. Eu te agradeço por permitir me dar esse privilégio, Senhor, de desfrutar desse tempo de meditação na Tua Palavra. Que o Espírito Santo possa nos guiar no entendimento da mesma. É meu pedido, Pai, e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Então, eu tenho muita alegria, meus amados, de estar mais uma vez aqui compartilhando desse estudo, né? Então, hoje vamos aprender com uma menina, a serva de Naamã. Conforme a palavra, Naamã era um homem importante para a sua nação, devido à sua habilidade na liderança do exército sírio. O comandante tinha prestígio, respeito, porém estava leproso. Leiamos 2 Reis, capítulo 5, verso 1, que fala acerca do Naamã, o comandante do exército. Diz assim o texto: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. A lepra era uma doença terrível e que requeria todo um processo em seus cuidados. Podemos observar isso no livro de Levítico, capítulo 13, os versos 45 e 46. Abra sua Bíblia lá. Diz assim o texto: Quem ficar leproso, apresentando quaisquer destes sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá separado, fora do acampamento. Entretanto, Naamã não estava sob essas orientações, por não pertencer à nação de Israel. Interessante isso, né? Essa é uma das explicações porque ele não ficou em total isolamento. Isolamento, interessante. Esta é uma palavra bastante conhecida em nossos dias, junto com uma outra palavrinha também, quarentena. Nós vivemos atualmente, né, por causa de uma situação pandêmica, que não é somente aqui da Bahia, nem do Brasil, mas é uma situação mundial. A outra explicação
referente a Naamã é de que o tipo de lepra que havia contraído não apresentava o risco de contágio. Mas, independente disso, sabemos que Naamã enfrentava uma situação muito desagradável. Mesmo sendo valoroso chefe do exército, ele sucumbiu diante de uma grave enfermidade. Ao realizar uma investida de guerra contra Israel, trouxe uma prisioneira, a menina a qual eu relatei lá em cima, que ficou a serviço de sua esposa. Observemos o texto, o verso 2, do livro de 2 Reis, capítulo 5. Diz assim: Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Em todas as versões que li, o vocábulo dizia menina, ou seja, de pouca idade. Deveria, no máximo, estar na fase da adolescência. Bem, foi através dessa menina, no relato bíblico, ela não foi apresentada. Podemos descrever uma descrição da pessoa de Naamã, observar essa descrição, não dela. Algumas mulheres na Bíblia foram apresentadas por sua beleza e personalidade. Temos como exemplos na Bíblia, Abigail e Rebeca. Mas isso não aconteceu com essa pequena serva. Por que será, amados? Vamos meditar um pouco. Ela foi retirada à força de entre os seus, de sua cultura. Ela praticamente perdeu seus direitos. Não tinha outra escolha a não ser servir. Isso mesmo, ser uma escrava. A qualquer momento poderia ser vendida, até mesmo para uma pessoa de outro povo. Em outras palavras, para os sírios, a identidade dela não valia mais nada. O fato de não haver mais registros nos ensina que o escravo ou escrava tinha pouca importância. Ela é mencionada como a serva de Naamã. Mas algo que achei tremendo nessa passagem foi que apenas uma frase que ela falou, contribuiu para que a situação na vida de Naamã fosse mudada. Leiamos essa frase, ela está relatada no verso 3, na fala da menina. Ela disse assim: Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Um detalhe me chamou a atenção nesse texto. A menina falou esta frase com a esposa de Naamã. Mas como ele ficou sabendo dessa informação? O texto não deixa isso claro. Mas talvez Naamã possa ter ouvido estando em outro aposento da casa. Ou sua esposa teria falado com ele depois. O que Naamã fez com aquilo que ouviu? É que a gente vai estudar aqui. Isso fez muita diferença no desenrolar da história. Vejamos agora os versos 4, 5 e 6 do capítulo 5 de 2 Reis. Diz assim: Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: Vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Guarde isso aqui, essa informação é muito importante. A carta que levou ao rei de Israel dizia: Junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Naamã era uma pessoa disciplinada, cheia de protocolo e obediente às leis. Ele foi falar com seu superior, o rei da Síria, que lhe passou essas coordenadas lidas acima, sobre o que deveria agir, sendo que anteriormente a serva havia conversado com sua senhora, orientando Naamã a procurar o profeta. Porém, na ocasião, obedeceu às ordens estabelecidas de entregar a carta ao rei de Israel. Vejamos o que aconteceu após a entrega desta carta. Diz assim o texto: Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: Por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte?
por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Entenderam, meus amados? O rei pegou a carta, leu e fez a seguinte pergunta: eu não sou Deus para curar ninguém. Como é que esse camarada vem para cá com essa ousadia para mim? Ele quer algum desentendimento comigo. Será que Naamã entendeu direito a frase da menina? A menina disse assim, ó: se o meu senhor procurasse quem? O profeta, que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Interessante isso. A menina apenas declarou a grandeza de seu Deus. De fato, vemos que a menina estava em uma situação bastante difícil. Muitas coisas lhe foram retiradas, porém algo permaneceu dentro dela: a fé em Deus. Né? Leiamos agora o próximo texto para saber. A informação corre, meus amados irmãos, rápido. Depois que o rei rasgou as vestes, a informação correu. Vejamos só o que o profeta falou no próximo verso. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste suas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Vemos, portanto, o contraste entre a menina e Naamã. Duas condições completamente diferentes e distintas no aspecto social e espiritual. Por um lado, Naamã tinha um prestígio social, mas sua vida estava marcada pela lepra, que sabemos que simbolizava o pecado. Vamos ver isso lá na frente. Né? Depois de tudo o que havia acontecido, Naamã foi em busca do profeta. Depois que aconteceu tudo isso daí, Naamã teve essas intercorrências. Leamos agora, né, o verso 9, porque ele foi falar com o profeta. Então, Naamã partiu com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Será que Naamã estava carregando, meus amados? Lembra que eu falei que o rei Ciro deu um monte de objeto para Naamã? Vários objetos? Então, será que ele estava carregando todos aqueles objetos enviados pelo rei da Síria ao rei de Israel? Rapaz, era muito peso. Eu fiz uma conta aqui, deu 422 quilos no total, de ouro e prata, fora as mudas, né, de roupas, que eram 10 mudas de roupa. Então Naamã chega na casa do profeta. Vamos seguir lendo o verso 10. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, o profeta enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. A decepção de Naamã foi marcante no texto, pois esperava ser recepcionado pelo profeta. Porém, o profeta deu instruções a seu mensageiro. Vamos ler o verso 11, que diz assim: mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios, olha só, Abana e Farfar, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? A pergunta que ele fez acerca da fala do profeta. Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali, furioso. Aí eu trago até essa reflexão para a minha vida. Quantas vezes eu não imaginei que estava certo e até que poderia ser uma questão de estar no caminho de Deus, e o caminho era aquele traçado por mim mesmo. A mesma coisa aconteceu com Naamã. Ele ficou indignado. E para ele não estava errado. O texto diz que ele disse assim: eu estava certo de que o profeta ia me receber e que ia fazer uma oração de pé. Nada disso aconteceu. A história não era para ser do jeito que Naamã queria. Em contrapartida, amados, vemos a serva de sua esposa, uma pequena menina, prisioneira,
mas que tinha falado de como deveria proceder. Agora entra em cena uma outra personagem, mais um servo. Também a gente não vê nome dessa pessoa. Vejamos o que o texto bíblico diz no próximo verso. Mas os seus servos lhe disseram: Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais, quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Deus usa o servo e uma serva na vida de um homem que era autoridade. O simples fato de a menina anunciar a respeito do profeta levou Naamã não só à cura de uma enfermidade, mas, inclusive, a reconhecer o Senhor como único e verdadeiro Deus. Diz assim, continuando o verso: Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem de quem? Do profeta, homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Interessante esse verso aqui. Eu nunca tinha parado para meditar sobre a pele de Naamã, que estava leprosa, que simbolizava o pecado, e se tornou como a pele de uma criança. Nunca tinha parado para analisar assim, mas Deus me conduziu para a seguinte análise nos evangelhos, primeiro de Mateus, depois de Lucas. Nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, né, veio, Filho de Deus, veio nos trazer a salvação. Isso nos faz lembrar, né, essa passagem bíblica. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4, onde Jesus Cristo diz assim: Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. A Bíblia também deixa registrado no Evangelho de Lucas sobre 2 profetas, Isaías e Eliseu, e também do leproso Naamã, a fim de explicar sobre a salvação do homem, que só pode ser alcançada por intermédio de Jesus, o Filho de Deus. Abra aí no outro evangelho, Evangelho de Lucas, capítulo 4, e os versículos 16, 22 e 27. Diz assim: Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, ele foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as escrituras sagradas. E lhe deram o livro do profeta Isaías, lhe deram um rolo. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias, boas novas aos pobres, e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, para dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar. Jesus disse: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras que vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam: Ele não é o filho de José? Queridos e amados irmãos, naquele tempo, muitos acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, que veio para salvar. Igualmente, muitos hoje também não creem, mas você pode aceitar. Crer na história de Naamã, como Naamã creu ali. Naamã era uma pessoa, um general, tinha o seu cargo, um cargo elevado, mas precisava descer. Não é descer às águas, e sim descer do pedestal onde estava.
ser humilde, reconhecer aquela serva, as palavras da serva, a palavra do servo que falou para ele, humildemente no caminho. E Jesus também, no Evangelho de Lucas, fala, né, acerca dessa história. Lucas capítulo 4, versículo 27, diz assim, para a gente poder estar concluindo. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Arrependa-se dos seus pecados e crê em Jesus Cristo. Ele é o único e suficiente Salvador. Que a palavra de Deus possa falar profundamente aos nossos corações. Amém.